Tratar com você aqui, nos próximos minutos, a questão das relações humanas e essa ligação íntima com a questão desse encontro com a paz interior. A pergunta é como encontrar a paz interior? E que relação isso tem com essa questão das nossas relações, que são as relações humanas? Assim, qual é a verdade sobre as relações humanas? Vamos começar por aqui. Observe que a nossa vida, ela consiste de ações acontecendo, ações que ocorrem dentro de relações. Nós temos uma relação com as pessoas à nossa volta. Temos uma relação com os nossos bens, aquilo que durante a vida nós adquirimos e que, na verdade, temos por crença possuir aquilo. Então, nós temos os nossos bens que nós possuímos, ao menos nesse sentido de uma crença de que somos donos daquilo. E temos nossas relações também com as pessoas. Há um outro nível de relação comum também, que todos nós experimentamos na vida. É essa relação com as ideias. Então, nós temos na vida, nesse modelo de ação, a questão da relação com pessoas, com propriedades e com ideias. Essas relações, elas precisam ser compreendidas. A ausência dessa interior paz que nós almejamos alcançar, que nós desejamos obter. Isso é algo que está presente em razão da não compreensão da verdade sobre quem nós somos, nesse contexto de relação com pessoas, propriedades, ideias. E também nós temos outros níveis de relações que não são compreendidas ainda. Então, o que está nos faltando é uma direta compreensão, primeiro, da verdade daquilo que somos nesse contexto de relação. A ausência desta paz interna que nós estamos procurando, isso é algo que tem se manifestado em nossas vidas exatamente nesse conflito presente em meio a essas relações. Se nós não aprendemos a lidar com aquilo que nós internamente somos, a contradição, o conflito, o dilema interno, essa dor, e aqui eu me refiro à dor psicológica em nós, algo presente na pessoa. A pessoa é sinônimo desse eu que somos. Enquanto não aprendermos a lidar com isso, a compreender a verdade deste ser psicológico que trazemos, nossa relação externa com o mundo irá sempre representar algum nível de confusão, de desordem e sofrimento. Assim, observe muito bem isso dentro de si mesmo, e você verá que a ausência de paz interna representa, na relação com o mundo, a desordem, a confusão. E aqui o mundo são essas relações. Observem muito claramente isso. A princípio, nós carregamos a ideia, que é a ideia desse eu presente. Se movendo nessa relação, e essa relação acontecendo,
tendo por princípio ideias que trazemos. Ideias que trazemos sobre quem nós somos nesse contexto. Assim sendo, se o meu encontro é com uma pessoa, a ideia que faço sobre quem sou nesse contexto é que irá determinar esse nível de relação. Tenho uma ideia sobre mim, mas também tenho uma ideia sobre você, que é o outro. Isso vale para esse senso de propriedade. Nós vamos falar também sobre isso aqui. Aprofundar um pouco mais isso. A propriedade material com objetos e a propriedade intelectual com as ideias. Notem como tudo isso é muito delicado, é problemático para nós se nós não compreendermos com clareza o que isso representa. As pessoas querem encontrar a paz interior. E elas fazem a pergunta: como encontrar a paz interior? Temos que compreender primeiro a verdade dessas relações, a verdade das relações humanas, a verdade das relações com a propriedade, com aquilo que materialmente conseguimos obter na vida, e também com as ideias que temos, as ideias que trazemos. Falando primeiro dessas ideias, essas ideias que nós trazemos. O que são ideias? Ideias são pensamentos dentro de nós. Pensamentos sobre pessoas. Reparem, pensamentos sobre pessoas. Mas o que são as pessoas? Primeiro, o que é essa pessoa que eu sou? Veja, um conjunto de pensamentos. Então, essa pessoa é uma ideia. A ideia que faço de mim mesmo. Então, o que são as pessoas? São ideias. Ideias que elas têm sobre quem elas são. O que são essas ideias? Um conjunto de pensamentos. Resultado das experiências passadas, guardadas no cérebro, acumuladas dentro do cérebro por elas mesmas. Essas ideias, que são pensamentos, é o resultado de toda a história do ser humano, de tudo aquilo que aprendemos dentro do contexto cultural, social, dentro do contexto humano. Então, o que sei sobre o outro? Absolutamente nada. Porque o que sei sobre mim, se sou apenas um conjunto de ideias, de pensamentos sobre quem eu sou, o nome que eu tenho, a história que eu conheço sobre quem eu sou, são pensamentos? São lembranças? São memórias? Qual é a verdade sobre esse mim, sobre esse eu? No que consiste esse mim, esse eu? Já que ele é um conjunto de pensamentos e, portanto, algo que não passa de uma ideia, como posso esperar que esse mim, esse eu, conheça a paz interior, uma vez que toda contradição, todo sofrimento, toda confusão, toda desordem, todo medo, todas as implicações dos conflitos entre os desejos que está dentro da humanidade é algo inerente a esse eu, a esse mim, a essa pessoa. Então, como podemos ter paz interior? O que é esse mim pedindo paz? O que é esse eu na procura da paz? Então, a não compreensão da verdade sobre esse mim, sobre esse eu. Agora, reparem, a compreensão aqui, ela não é intelectual, ela não é verbal. Aqui eu me refiro a uma compreensão direta desse eu com a finalização desta condição psicológica que esse eu representa.
Então, a verdade sobre a compreensão do eu é o fim para essa condição de pensamento, de conjunto de pensamentos, de ideia, de imagem, de crença, de conclusão sobre esse mim. A verdade desta aproximação da compreensão das relações humanas e das relações com a propriedade, com os bens, casa, carro, conta bancária, ou qualquer uma outra coisa à sua volta. A compreensão da relação com as pessoas, tudo isso requer a compreensão antes de tudo. Antes, uma compreensão da verdade deste eu, deste mim. Então, a ideia de encontrar a paz interior não passa de mais um pensamento. Nós temos o pensamento da paz interior. Chegamos até a projetar o que isso significa, o que isso representa. Podemos pensar na ideia de estar assentado dentro de um barco pescando. Talvez seja essa a noção que nós temos, ou assentado à beira de um rio, quieto, inteiramente desocupado de tudo externamente e relaxados. Não importa a imagem, o quadro que possamos pintar sobre essa questão da paz interior. Nada disso tem qualquer realidade sem antes termos uma compreensão direta do que significa a contradição, o conflito, a luta, todo esse sofrimento presente, psicológico, nesse mim, nesse eu. Nós somos muito tendenciosos a imaginar aquilo que desconhecemos. Então, nós temos uma imagem, uma representação daquilo que nós desconhecemos, como se, na verdade, nós conhecêssemos. Então, o que nós temos nessa imagem ou imaginação é uma projeção ainda, dentro de uma imaginação que o pensamento produz daquilo que ele desconhece. Compreendam isso. Fazemos a mesma coisa com a verdade de Deus, com a verdade do amor, com a verdade da felicidade. Nós não sabemos o que isso representa, qual é a verdade disso. Mas temos ideias sobre isso. Assim, temos uma ideia sobre a questão da paz interior. O fato é que, enquanto houver ignorância, ilusão, enquanto houver essa não compreensão de como internamente, psicologicamente, interiormente nós funcionamos, haverá confusão. Nós precisamos entrar num direto contato, primeiro, antes de tudo, com aquilo que aqui está presente, com esse estado interno de ser alguém dentro desse contexto do viver, dentro desse contexto da vida, dentro desta relação com a vida, examinarmos isso, nos aproximarmos disso, termos uma direta exploração dessa questão da vida de relação, observar como a mente funciona, o sentimento funciona, a emoção funciona, esse modelo de percepção funciona. Observem a questão da percepção. Nossa percepção, tendo por princípio a ignorância a respeito de como o pensamento, o sentimento e a emoção funciona,
essa questão da percepção, ela também é equivocada. Temos uma percepção a partir deste centro, que é o eu. Assim, o pensamento na relação é de gostar, não gostar. Assim como temos também a ilusão da ideia de possuir, controlar, ter para si mesmo. O que é esse si mesmo? Qual é a verdade desse mim? Observe com clareza isso, esse mim, esse eu, ele não passa de outra coisa a não ser dessas posses. Observe o que é esse eu, esse mim. A única coisa que ele é aquilo que ele possui. Notem isso. O sentido de ser alguém representa posse. No eu, no ego, nesse mim, nossa relação é de identificação com pessoas, com propriedades e com ideias. O que é esse mim, esse eu, sem essas pessoas, sem essas propriedades, sem essas posses e sem essas ideias, que também são propriedades? A pergunta para você é: quem é você sem o nome, sem a história, sem a conta bancária, sem o carro, sem a casa, sem a ideia, eu sou o corpo, eu tenho esse corpo? Observe que a verdade daquilo que somos, na realidade, não está dentro desse padrão, que é o padrão do conhecido. O que somos é o nada. Sem isso, o que somos é o nada. Esse sentido do eu, do ego, ele tem horror a essa ideia de ser nada, mas essa é a verdade sobre o que nós somos, quando o que nós somos consiste apenas de coisas, de pessoas, de ideias. Estamos juntos? Tudo que você pode dizer, pensar e sentir numa relação com pessoas, objetos, que são as coisas e as ideias, tudo isso é parte de um conjunto de memórias, de lembranças, de pensamentos, algo que não passa de uma ideia, de um conjunto de lembranças. Esse conjunto de lembranças, eu estou chamando aqui de uma ideia, é um conjunto de lembranças, de memórias, de recordações. O eu é uma ideia, o mim é uma ideia. Qual é a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza real? Qual é a verdade deste ser real, quando este ser psicológico, que é o mim, que é esse conjunto que eu chamo de ideia, não está mais presente? O contato com a realidade, com a verdade, além desse eu dentro do seu mundo de pessoas, coisas, pensamentos, além desse eu, a verdade daquilo que é você em seu ser é algo além deste eu, deste mim, deste senso pessoal de alguém. Vou repetir novamente que é só uma ideia, com um conjunto de coisas
que diz estar em relação com elas, não há verdadeira relação. Aqui temos uma declaração sobre a verdade de nossas relações humanas, mas também de nossas relações com propriedades, com objetos e com ideias. Não há qualquer verdade nessas relações. O sentido do eu está projetando tudo isso, está idealizando tudo isso, está tornando tudo isso parte dele próprio. Observe que quando as coisas nos são tiradas, sofrimento está presente. Quando perdemos alguma coisa desse mundo do eu, que é o mundo de suas relações, quando perdemos alguém, quando perdemos alguma coisa, quando somos desafiados num princípio ideológico, temos nossas opiniões e conclusões confrontadas, tudo isso causa dor. Essa dor psicológica do eu, do ego, é algo que está presente porque o eu, o ego, ele é apenas isso. Compreendem? Nós estamos vivendo numa condição psicológica de ser alguém onde o outro e as coisas e as ideias representam esse eu. A dor psicológica, essa ausência de paz interna, escute, isso é algo que está presente porque o sentido do eu está vivendo apenas nisso. Então, esse é o conteúdo do ego, é o conteúdo do eu. Então, existe apego, existe desejo, existe medo. Tudo isso é sofrimento. É um sofrimento inerente à própria natureza do ego, à própria natureza do eu, na relação com tudo que ele é, com tudo que ele representa, quando possui coisas, quando tem a crença de possuir tudo isso, de controlar tudo isso, de ter tudo isso para ele. Estamos juntos? Ter uma aproximação da verdade, daquilo que somos, é ter a clara compreensão de que o vazio, esse nada, é a chave para a realidade fora do conhecido. Tudo isso é parte daquilo que o eu conhece, portanto, está dentro do conhecido dele, dentro do seu senso de domínio, de controle, de poder. Então, o que é esse eu? Ele é um centro em torno do qual tudo que está à sua volta é parte dele. Nós temos medo de perder as pessoas que nós amamos, mas também temos medo de perder as coisas que nós temos. Então, o medo está presente. A nossa condição de relação com pessoas é a nossa condição de relação com a propriedade, ou com os bens, ou com a conta bancária, ou com as ideias. Então, nós temos a mesma relação de posse. A ideia central do eu é a ideia da aquisição. Somos aquisitivos. Notem isso, estamos sempre juntando coisas. Por que nós juntamos coisas? E por que estamos sempre acumulando coisas? Quando algumas não queremos mais, nós substituímos aquelas que não queremos por outras coisas. Mas nunca ficamos sozinhos nesse vazio, nesse nada.
esse nada é a verdade do que somos. Estamos preenchendo esse nada com todo tipo de coisas. É isso que nós chamamos de relações. Então, o ego, o eu, ele está muito assustado, muito temeroso de perder suas coisas. Porque é quando isso ou aquilo desaparece que o sofrimento surge. É muito interessante o comportamento do ser humano, o comportamento do ego, do eu, dessa assim chamada pessoa. Quando ela perde, ela percebe o valor que aquilo tinha para ela. Apenas quando não tem mais, quando não está ali mais, a dor chega. Essa dor chega porque esta coisa estava dando a ela esse sentido de identidade. Compreendam isso? Não é a ausência do outro, é o fato de ter ficado só. E quando você fica só, percebe que você é um nada, é um vazio. As pessoas se queixam da dor da solidão, mas esta solidão que causa dor é o clássico sinal da presença do vazio existencial, que é o eu, o ego. Como podemos ir além desta dor da solidão, deste vazio existencial, tendo uma direta compreensão de que isso é o que no eu, no ego, nesse momento, é o que somos? A compreensão disso que somos abre uma porta para além disso que somos, para a realidade daquilo que está além desse mim, desse eu, desse ego. Então nos deparamos com uma realidade indescritível, inominável, que é a realidade de ser, consciência, felicidade. Essa é a natureza de Deus. A natureza da verdade deste ser real, que é a verdade de Deus, aqui e agora. Quando o eu, o ego, esse mim, não está mais presente. Então, qual é a beleza desses encontros aqui? Nós estamos lhe convidando para a vida, e a vida se revela quando esta particular vida do eu não está, com todos os seus objetos, posses, relações. Quando tudo isso desaparece, nós temos a verdade deste ser. E este ser real, sim, ele está em relação com o outro, com tudo, sem qualquer ideia, sem qualquer crença, sem qualquer identidade nisso. Percebam a beleza do que estamos colocando aqui para você. Não há nenhum problema nas relações quando o ego não está, porque é a relação com a vida. Então, a relação com pessoas, com propriedades, com a conta bancária, ou com qualquer outra coisa externa, sem o sentido do eu, do ego, é beleza, é verdade, é amor, é liberdade. Não há conflito, não há contradição, não há medo, não há apego, não há desejo, não há controle. Então, qual é a verdade da paz interior? Qual é a verdade das relações com as pessoas,
com os objetos, com propriedades, ou com o dinheiro, ou com o que quer que seja. Qual é a verdade disso? É a verdade de que a única realidade presente é a realidade de Deus, quando o eu, o ego, não está. Isso representa o fim do sofrimento, porque não há mais ignorância. A base para isso é a verdade da revelação do autoconhecimento e da compreensão daquilo que temos falado sempre aqui dentro do canal, a compreensão da verdade sobre a meditação. A real meditação de uma forma vivencial, prática, no viver. Aqui no canal nós temos diversas playlists trabalhando isso com você. Você pode entrar no canal e aprofundar isso. Nos finais de semana que nós nos encontramos também. Temos encontros aqui nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros que ocorrem nos finais de semana. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Ok? Aproveita, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o fim de todo esse conteúdo psicológico é o surgimento de algo novo e desconhecido, que ultrapassa a fala, que ultrapassa a linguagem, que ultrapassa o pensamento. Então, isso é meditação.